Oi, gente. Hoje eu vou falar sobre bullying. Bom, quanto à errônea ideia de bullying, de fortalecer as pessoas e apenas as mais fracas se cortarem ou tentarem suicídio, há de se quebrar com tal pensamento, né? Então, há discentes, ou seja, alunos, que felizmente conseguem canalizar suas dores sofridas em algo que gostam e aumentar suas habilidades e autoestima e superar esses traumas. É importante que os pais ou responsáveis levem o discente que sofre o bullying para onde a autoestima possa se destacar, ou seja, onde elas são boas e podem desenvolver suas habilidades e usar disso para auxiliar no processo de superação do trauma do bullying, né? Então, assim também se recupera a autoestima e encontra-se a resiliência, né? Conquanto o bullying é algo que se apresenta com recorrência, e indivíduos sociais são dotados de sensibilidades, de vulnerabilidades emocionais. O bullying, ele tenta agredir os pontos mais sensíveis da vítima, as suas inseguranças, as suas dores mais profundas, e a recorrência e sensação de não se conseguir uma fuga dessa situação de bullying faz com que a vítima se sinta encurralada e presa a esse ciclo sem perspectiva de saída. O que é nítido a presença em muitos casos de cortes e até suicídio, não por fraqueza, mas por um profundo trauma e agressão sofridas. Então, há de se diferenciar, né? Então, se a sociedade continuar com o pensamento de que o bullying tem fatores positivos, de fortalecer as pessoas, isso vai contribuir para que se propague e gere mais dores e graves consequências nas vítimas, pois não se dará a devida atenção às ações que devem ser feitas em relação não somente às vítimas, mas aos agressores, às suas famílias, à escola, etc., né? Então, em relação a questionamentos dos pais ou responsáveis de que se o filho ou filha não pratica o bullying, nem sofre o bullying, eles não precisam saber sobre o assunto. Então, esse fator precisa ser revisto também. Qualquer pai que se importa com a saúde mental de seus filhos deve tomar consciência do assunto bullying, porque isso pode ocorrer em qualquer momento da vida acadêmica dos filhos, seja na infância, seja na vida adulta, em um mestrado até mesmo. Então, é também para educar os filhos de que, mesmo que eles não propaguem o bullying, para que eles nunca façam, mesmo depois, futuramente. Então, isso é para uma melhor conscientização e assim também melhor conscientização dos familiares, né? Então, a conscientização do bullying é para toda a sociedade que quer mais justiça e menos violência, porque esse é um fenômeno social atrelado a fatores políticos, culturais, econômicos da sociedade, não podendo então estar separado do seu contexto, que não é apenas escolar, é um contexto também familiar, social como um todo, né? Então, evitar o bullying não é papel apenas das escolas. Bom, evitar o bullying é um papel de toda a sociedade. É papel dos discentes, ou seja, dos alunos, dos familiares, da escola, com todo o seu corpo de empregado, seja docente, seja da parte administrativa, seja dos serviços gerais. Então, essa é a coisa que fala, é papel da escola, né? Então é um trabalho em conjunto, ninguém está excluído da responsabilidade sobre a luta para evitar que o bullying ocorra, né? A escola ela é corresponsável, sim, pelo bullying, portanto é necessário que estejam preparadas para combatê-lo, seja por meio de palestras de conscientização, seja por meio de recompensas, ou seja, reforço positivo, né? Seja mostrando-se mais próximo das vítimas e dando maior suporte e auxílio e intervindo sobre os agressores. Em relação ao reforço positivo, seria interessante se a escola buscasse transformar o ser solidário, ser altruísta, ser tolerante em algo legal e popular de ser exercido para que os alunos assim queiram ser isso, né? Então é um trabalho, né? O bullying ele é sempre intencional, injustificável, repetitivo e tem diferença de poder geralmente entre agressores e vítima, ou seja, a vítima geralmente é alguém desproporcional para fazer frente às agressões sofridas. Então, pode haver consequências graves para a vida dos discentes, dos alunos, podendo levar
a sintomas psicossomáticos como náusea, diarreia, principalmente na véspera de ir para a escola, né, antes de ir para a escola. Então elas começam a adoecer gradualmente, apresentam insônia, problemas de aprendizado, problemas de memória, desinteresse, fobia na questão escolar. Nas aulas de educação física, por exemplo, o bullying nessas esferas está relacionado com a falta de exercícios físicos e um estilo de vida sedentário posteriormente na vida adulta. Então, em casos mais catastróficos, temos principalmente a depressão, né? A síndrome do pânico. Geralmente nas meninas tem mais, mas também pode ocorrer nos meninos, anorexia, bulimia, quanto questões de gordofobia, né? Tem suicídios e podem haver até homicídios, né? Então, em qualquer esfera de participação no bullying, haverá graves problemas no desenvolvimento dos discentes até a vida adulta. Então, os pais ou responsáveis e os docentes, eles têm que estar atentos quando o discente, por exemplo, ele se apresentar retraído, não perguntar, não receber convites de outros alunos, né? Quando ele tem ansiedade, quando ele está aflito e procura a presença de adultos para se proteger no intervalo, por exemplo. Então, em casa, geralmente, apresenta irritabilidade, porque é onde ele pode descarregar. Então, os pais eles devem procurar a escola, e se não houver uma resposta da escola, procurar o conselho tutelar ou uma ajuda jurídica, né? Há o problema também, né, a problemática das crianças espectadoras, que elas nem agridem, mas também não defendem o agredido. E, geralmente, elas agem de tal forma para também não sofrer bullying, né? Então, esses discentes, esses alunos, espectadores, eles devem se sentir protegidos também pela escola para que eles possam se abrir com a escola, né? Então, existem vários tipos de agressores. Um desses tipos de agressores é aquele que não teve limites, ou seja, não teve limites familiares, né? Então, intervindo nesses limites, talvez pode resolver o problema. Tem o tipo de agressor que não teve um exemplo de educação altruísta na família. E tem aqueles que não eram agressivos, mas por algumas questões circunstanciais difíceis na família, ou uma outra situação difícil na vida, ele tornou-se assim. E tem uma minoria, que é a minoria mais grave, que mostra tendência à transgressão, psicóticos, né? Esses são os mais graves. Então, há também as vítimas agressoras, que tanto praticam bullying como sofrem bullying. Então, com isso, tem que ter um duplo trabalho, né? Tanto de intervir nas agressões, conscientizando seus problemas, mas também tratando dos traumas sofridos que podem ajudar a resolver o problema das agressões que eles fazem, né? Então, os praticantes do bullying que estão em ambientes familiares, onde os seus modelos, os seus familiares e afins fazem uso do poder de forma abusiva e autoritária, também tendem a serem assim, né, e praticarem bullying. Então, com isso, o bullying, por exemplo, ele é mais frequente em escolas particulares, onde geralmente os responsáveis dos discentes possuem mais poder aquisitivo, mas toda escola tem bullying, né? Não são só nessas escolas, toda escola tem bullying. A questão é que muitas vezes as escolas particulares tendem a negar o bullying, ao afirmar que isso pode ser uma estratégia de marketing negativa para a escola e com isso aumentam-se os casos, né? Há de se ter nesses casos consciência da importância dos amparos jurídicos e do conselho tutelar, né, quando a escola não faz nada. Então, de acordo com os estágios do desenvolvimento da inteligência desenvolvido por Piaget, que eu falei no vídeo anterior sobre a psicologia do desenvolvimento da criança, crianças até os 12 anos elas têm uma compreensão muito realista do mundo e elas podem raciocinar de forma mais objetiva, tendo dificuldade com abstrações e pensamentos científicos. Então, o que se quer dizer com isso é que muitos discentes, muitos alunos são ameaçados para não contarem o que estão passando para os seus responsáveis ou para a escola, a consequência de sofrerem danos maiores se eles contarem, né? E como até os 12 anos tem-se uma visão de mundo muito concreta, pode-se acreditar nessas ameaças e silenciarem-se. Nos meninos, a exemplo,
a problemática da insegurança em contar que foram vitimizados, porque muitos pais ou responsáveis reforçam nesses alunos, nesses filhos, né, uma negativa necessidade de expressar uma falsa masculinidade. E a exposição da vitimização colocaria em risco essa masculinidade, né? Então é preciso desconstruir essa visão também. Então há diversos tipos de agressões, e essas nem sempre são diretas. Então, as agressões indiretas, por exemplo, elas se dão na exclusão social do discente, em seu isolamento. Por exemplo, a título de exemplo, os agressores eles tentam dificultar que a vítima tenha relações amigáveis com outros alunos, ameaçando outros alunos para que não brinquem com a vítima, né? Isso é uma agressão indireta. Então, quanto aos docentes, ou seja, quanto aos professores, é de suma importância que esses não fechem os seus olhos para o bullying que eles presenciam. E assim também com todo o ambiente escolar, que por mais absurdo que pareça, ainda há muitas ocorrências desse fechar os olhos, né, tanto dos docentes quanto do ambiente escolar. Então só assim será possível garantir a sensação de segurança dos alunos e facilitar no auxílio dos traumas causados pelo bullying. Então, para concluir, dar-se-á um exemplo de bullying num discente X, né? O discente, por exemplo, ele desenhou para a psicopedagoga uma face triste, né, com uma face triste, e ele estava envolto por outros corpos desenhados com sobrancelhas arqueadas, chifres e risos largos nessas crianças. Então, cada desenho apresentava um nome correspondente em cima, o que denotou confiança por parte do aluno em relação ao psicopedagogo, né? Então, o que seria a proposta de intervenção para esse menino que desenhou ali que ele estava sofrendo bullying para a psicopedagoga? A proposta de intervenção ela não se daria, portanto, somente com o discente a sofrer o bullying, mas também com os agressores, né? É necessário entender em que, especificamente, eles estão atacando o discente com problemas de autoestima, né, para poder intervir de forma mais satisfatória, mais substancial. Então, se, por exemplo, for uma dificuldade em alguma matéria ou algum aprendizado, fazer as práticas interventivas para que esse discente ele tenha o acompanhamento necessário para amenizar e superar gradualmente as suas dificuldades, sabendo que está tudo bem ter dificuldades e que é importante cuidá-las e tratá-las, né? Se for um bullying em relação a problemas familiares, a exemplo, é necessário todo um acompanhamento com a família do discente. Se for um bullying em relação a fenótipos do corpo do discente, há de se trabalhar na escola a aceitação das diferenças e acompanhar com o discente um tratamento também psicológico, além do psicopedagógico, para que ele possa tratar a sua autoestima danificada, né? Há incontáveis casos e cada caso seria tratado de forma diversa. Provavelmente nunca haveria uma causa só, por conta da pluricausalidade. Outro fator importante é o atendimento psicopedagógico com os agressores que praticaram o bullying, né? Então é necessário conhecer o contexto familiar, o contexto na escola, nas relações socioafetivas, entre diversos outros fatores, até que possa identificar como intervir no tratamento destes outros discentes com necessidades, né, de acordo com de acordo com as necessidades de cada um. Por exemplo, seria necessário uma equipe, na verdade o que seria bom mesmo era uma equipe multidisciplinar, mas nem todas as escolas têm esse aparato, né? Ou seja, assistente social, psicopedagogo, psicólogo, né? Os docentes, os familiares, a equipe administrativa da escola. Mas nem sempre tem isso, né? Mas quanto mais tem, mais eles vão se tornar conscientes das problemáticas que causarem e de seus erros, para que possam também, se tiverem problemas pessoais, tratá-los em consonância, né? Sem a união dos familiares, tanto dos agressores quanto da vítima, da escola, do psicopedagogo, uma equipe multidisciplinar, mas no mínimo estes, não é possível de forma satisfatória sanar o problema do bullying. Se não intervir no problema da melhor forma possível e não dar a devida atenção com toda a ética necessária, o problema ele pode persistir e fazer o discente que sofre o bullying perder a confiança no psicopedagogo e dificultar a análise e intervenção no processo de ajuda psicopedagógica, mas também pode perder a confiança na escola, no docente, nos familiares
e afins, né? Mas é isso. Espero que eu tenha falado alguma coisa importante sobre o bullying. Lógico que é um assunto muito mais abrangente, que tem muito mais para falar sobre. Mas por enquanto é só.